Era uma noite de fevereiro, e o Rio de Janeiro não era apenas uma cidade, mas um ser vivo que respirava e exalava a loucura do carnaval. A Lapa, com seus arcos e becos históricos, se transformou em um caldeirão de cores, sons e sensações. O ar, pesado e úmido, misturava-se com o aroma adocicado da cachaça, o calor dos corpos dançando e a fumaça dos churrascos de rua. Milhares de pessoas, com máscaras de penas e fantasias brilhantes, se moviam em um ritmo hipnótico. Para Maria, no entanto, a folia era apenas um pano de fundo para a tempestade que se formava em seu peito. Ela estava no camarote VIP de um dos blocos mais famosos, mas seus olhos, de uma beleza serena, não viam a festa, e sim procuravam por Fernando, seu marido, o herdeiro altivo e cobiçado da tradicional família da Silva. Eles se casaram por amor, ou pelo menos era o que Maria pensava, mas um amor que, agora ela se daria conta, era superficial e frágil como as serpentinas que voavam no ar, facilmente rasgadas pela primeira rajada de vento. Quando finalmente o encontrou, o sorriso de Maria, que já era tímido e ansioso, se desfez completamente. Fernando estava com um semblante duro, seus olhos, geralmente cheios de um orgulho quase insuportável, agora carregavam um misto de desprezo e ira. Ele a puxou bruscamente para um canto reservado do camarote, longe do barulho ensurdecedor da multidão. O local, com paredes de vidro, oferecia uma vista panorâmica do caos lá embaixo, mas não podia esconder a verdade brutal que estava prestes a explodir entre eles. "Fernando, eu preciso te contar uma coisa", ela sussurrou, a voz tremendo de nervosismo e excitação. "Eu estou grávida." A notícia que Maria esperava que selasse o futuro deles com felicidade caiu sobre ele como um balde de gelo. Mas, em vez de alegria ou surpresa, Fernando soltou uma risada fria e cruel, que parecia um som estranho em meio àquela celebração. "Grávida? E o filho é meu? Ou é de algum vagabundo qualquer da rua que você encontrou por aí?" Ele cuspiu as palavras como se fossem veneno. O corpo de Maria, antes eufórico pela novidade, congelou. Uma dor aguda, mais cortante do que qualquer lâmina, a atingiu no peito. "O que você está dizendo? Eu não entendo." Ela gaguejou, mas seu coração já havia decifrado o significado daquele olhar gélido. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como uma resposta brutal à sua inocência, Fernando jogou sobre a mesa uma série de fotos, todas nítidas e perturbadoramente claras. As imagens mostravam Maria, bêbada e desorientada, em um bar na Lapa, abraçada a um homem desconhecido. A mente dela tentou processar as imagens, mas era como tentar juntar os pedaços de um espelho quebrado. Ela se lembrou de uma noite com Isabela, sua melhor amiga, de algumas caipirinhas e de nada mais. "Aqui está a prova", ele disse com uma voz cheia de escárnio. "Você ainda ousa negar? Esqueceu que era minha esposa quando se enroscou com outro?" O chão pareceu se abrir sob os pés de Maria. Naquele instante, sua melhor amiga, Isabela, entrou na sala. Maria se virou para ela, os olhos suplicando por um refúgio, por uma defesa. Mas, em vez de abraçá-la, Isabela baixou a cabeça, com os ombros curvados e um peso de culpa que Maria não conseguia compreender. "Me perdoe, Maria. Eu não posso mentir. Minha consciência não me permite", ela murmurou, e a traição, que já era quase insuportável, se aprofundou. "Perdoe, Maria, Fernando. Mesmo que o bebê não seja seu, ela ainda te ama", Isabela disse com a voz embargada, e foi nesse momento que Maria, em um lampejo de lucidez no meio daquele pesadelo, percebeu a verdade. Isabela era a arquiteta de tudo aquilo. A dor de Maria se transformou em uma raiva incandescente. Ela se lançou contra Isabela, mas Fernando a deteve. "Você engravidou de outro homem. Nossas vidas estão separadas a partir de agora.
Eu quero o divórcio. Divórcio! Maria gritou, o desespero tomando conta de sua voz. Não, jamais! Ela chorou, implorou, mas a crueldade de Fernando não tinha limites. Um filho bastardo não tem lugar na família da Silva, ele declarou. E o mundo de Maria, a partir daquele momento, se tornou um borrão de dor e escuridão. Maria foi levada à força para um hospital particular de propriedade da família da Silva. Lá foi submetida a uma série de exames e procedimentos que ela tinha certeza eram uma tentativa de forçá-la a perder a criança. Ela suplicou a Fernando com os olhos vermelhos e o corpo fraco. Por favor, salve nosso filho, ela implorou, mas ele permaneceu impassível. Uma criança bastarda não faz falta, ele disse, com uma voz tão fria que parecia ser de um estranho, de um demônio. Mas o milagre aconteceu. O bebê sobreviveu. Maria deu à filha o nome de Valentina, um nome que significava forte e corajosa, como a esperança que se agarrava em seu coração. Maria deixou o hospital, com sua dignidade em frangalhos, sua reputação destruída e uma filha para criar. Ela foi forçada a morar em uma favela à margem da sociedade que antes a venerava. A vida, que antes era uma série de luxos e facilidades, se tornou uma luta diária. Maria trabalhava de sol a sol para colocar comida na mesa, apegando-se à fé de que, um dia, a verdade viria à tona. Anos se passaram. Valentina cresceu, uma menina inteligente e vibrante que era o sol na vida de Maria. Mas a sombra da traição de Fernando e Isabela ainda a assombrava. Foi então que Gabriel, um antigo amigo da faculdade, reapareceu em sua vida. Ele nunca havia esquecido Maria, e com a mesma gentileza de sempre, se ofereceu para cuidar delas. Gabriel, com seu sorriso caloroso e sua presença tranquilizadora, gradualmente conquistou a confiança de Maria, que havia se tornado cética em relação ao mundo. Enquanto isso, a vida de Fernando se transformou em um inferno de ambição e mentiras. Isabela, que havia se tornado sua consorte, o manipulava com veneno sutil e mentiras bem construídas. Ela o envenenava aos poucos com drogas que faziam com que ele perdesse a memória e o foco, enquanto o isolava de seus amigos e familiares. Uma noite, uma súbita dor de cabeça o levou ao hospital. Um médico que não era leal aos da Silva percebeu que havia algo de errado. A investigação revelou que Fernando estava sendo envenenado. Fernando, em um último momento de lucidez, percebeu que havia sido uma peça no jogo de Isabela. Ele mandou investigar a história de Maria, descobrindo que Isabela havia falsificado o exame de DNA e que as fotos haviam sido tiradas enquanto Maria estava inconsciente e que ela havia pago um homem para falsificá-las. A verdade o atingiu como um trem em alta velocidade. Ele não estava apenas sendo traído, ele havia sido um fantoche. Fernando, agora movido por uma raiva incontrolável e um desespero profundo, confrontou Isabela. A cena foi um turbilhão de gritos e acusações. Isabela, em sua loucura, tentou esfaqueá-lo, mas Gabriel, que havia seguido Maria até o local, se jogou na frente dela, salvando Maria e o bebê. A polícia chegou e prendeu Isabela, mas o estado de Gabriel era crítico. No hospital, enquanto Gabriel lutava pela vida, Fernando se ajoelhou ao lado da cama de Maria. Ele tentou pedir perdão, mas as palavras não saíam. Foi quando a pequena Valentina, que havia se aproximado, segurou a mão de Fernando, seus olhos cheios de inocência. Papai, papai, acorde, ela sussurrou, e Fernando sentiu seu coração se partir. As palavras da menina, que ele havia negado, perfuraram o escudo de orgulho dele. Ele olhou para os olhos dela, tão parecidos com os de Maria, e a pureza de seu amor o atingiu com força.
Ele começou a chorar, um choro de arrependimento, de dor, de remorso. Ele havia perdido a mulher que amava e quase tinha perdido a filha por causa da própria arrogância. A jornada de redenção de Fernando começou naquele momento. Ele usou seu poder e riqueza para garantir que Isabela fosse condenada. Ele se tornou uma figura de carinho na vida de Valentina, comprando brinquedos e contando histórias. Ele fez tudo para reconquistar a confiança de Maria, mas ela, com suas feridas profundas, não estava pronta para perdoá-lo. "O que você quer, Fernando?" Ela perguntou, a voz cheia de cansaço. "Você acha que podemos simplesmente voltar ao que éramos depois de tudo?" Fernando não respondeu, mas seu olhar era de determinação. Ele sabia que não podia mudar o passado, mas poderia moldar o futuro. Ele se dedicou a ser um pai presente, um amigo leal, um homem que ela pudesse confiar. Ele sabia que o perdão dela não seria fácil, mas ele estava disposto a esperar a vida inteira. Um dia, Fernando recebeu uma ligação que mudou tudo novamente. O detetive que ele havia contratado para investigar Isabela descobriu que ela não havia agido sozinha. Havia um homem, um fantasma, que havia fornecido as fotos e as informações falsas para Isabela. "Ele se chama Rafael", disse o detetive. "Ele estava trabalhando para alguém. Ele temia a Isabela e fugiu depois que ela foi presa." Fernando sentiu um calafrio na espinha. Ele reconheceu o nome. Rafael era um de seus melhores amigos, um homem que ele considerava um irmão, e foi ele quem havia orquestrado a traição. Fernando, com um novo senso de propósito, partiu em uma busca incessante por Rafael, que havia se refugiado na Amazônia. O confronto final ocorreu em uma pequena vila à beira do rio, onde Rafael vivia uma vida de solidão e medo. Ele não era mais o homem arrogante que Fernando conhecia, mas um fantasma assombrado pela culpa. "Por que, Rafael? Por quê?" Fernando perguntou, os olhos cheios de dor. "Eu te considerei um irmão. Você tinha tudo para ser feliz, mas escolheu este caminho." Rafael, com lágrimas nos olhos, confessou tudo. Ele havia amado Maria desde a faculdade, e a inveja de ver sua felicidade com Fernando o havia consumido. Ele se uniu a Isabela em um pacto sombrio, planejando destruir o casamento de Fernando e Maria. Fernando, por um momento, sentiu um ódio profundo por ele. Mas quando ele olhou para o homem em sua frente, ele viu não um vilão, mas uma alma perdida. Ele percebeu que a raiva e a vingança não eram a resposta. O único caminho para a paz era o perdão. Ele voltou para o rio e contou toda a história para Maria. A dor da traição a atingiu mais uma vez, mas desta vez ela foi capaz de se libertar do passado. Ela entendeu que o amor não é apenas paixão, mas também perdão, confiança e a coragem de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que ela seja. A família da Silva finalmente encontrou sua paz. Fernando e Maria se casaram novamente em uma cerimônia simples e cheia de amor, e Valentina, a filha do destino, cresceu cercada por dois pais que a amavam incondicionalmente. E assim, em meio ao sol dourado de um entardecer no rio, uma nova história de amor começou, uma história construída sobre a base do perdão, da confiança e da certeza de que o amor verdadeiro é capaz de superar até a mais profunda das traições. A paz que a família da Silva encontrou era quase etérea, uma bolha de felicidade que parecia imune ao caos do mundo. A vida na mansão da família, no bairro do Cosme Velho, fluía suavemente, marcada por manhãs tranquilas,
tardes no jardim com Valentina e noites de conversas à beira da piscina, onde as luzes da cidade cintilavam como diamantes. Fernando, agora um homem transformado, dedicava seu tempo não apenas aos negócios da família, mas à sua própria família, que se tornou seu universo. Ele e Maria, finalmente, se sentiam completos. Mas como todas as grandes histórias, a paz era apenas a calmaria antes de uma nova tempestade. A primeira rachadura na bolha de felicidade foi sutil, quase imperceptível. Uma tarde, enquanto Fernando estava em seu escritório, um envelope anônimo foi entregue na porta da mansão. Maria o pegou, e seu nome estava escrito em uma caligrafia elegante, mas sinistra. Dentro havia apenas uma fotografia, uma imagem borrada de uma mulher que parecia ser Maria e um homem, que não era Fernando, em um bar na Lapa. A imagem era idêntica às que Fernando havia recebido anos antes, mas desta vez a fotografia era acompanhada de uma pequena nota escrita à mão. O que está escondido no passado pode voltar para assombrar o presente. O seu castelo de cartas vai desmoronar. O coração de Maria disparou. Ela sentiu um frio na barriga, a mesma sensação de terror que havia sentido há anos. Ela se lembrou das mentiras de Isabela e Rafael, e o medo de que o pesadelo voltasse a assombrá-la era avassalador. Ela mostrou a foto a Fernando. Ele, com a maturidade que o tempo havia lhe ensinado, não reagiu com raiva ou suspeita, mas com preocupação. Isabela e Rafael estão presos. Quem mais poderia estar por trás disso? Ele se perguntou em voz alta. Fernando contratou um detetive particular de confiança para investigar o assunto. O detetive, um homem chamado Elias, com uma reputação impecável, começou a cavar fundo no passado da família da Silva. Ele descobriu que as ações de Rafael não foram apenas por inveja. Ele havia sido contratado por um terceiro, um homem poderoso e ambicioso, que usou a inveja de Rafael para seus próprios fins. O nome do homem era Antônio Machado. Antônio era um magnata da construção civil, um homem que construiu seu império sobre as ruínas de outros. Ele era conhecido por sua impiedade e sua capacidade de destruir qualquer um que se colocasse em seu caminho. Antônio e o pai de Fernando, Francisco da Silva, haviam sido rivais nos negócios por décadas. Antônio havia tentado comprar a empresa da Silva, mas Francisco se recusou a vender. Antônio, então, decidiu destruir a família da Silva, usando sua fraqueza, a herança da família, que era o maior orgulho de Fernando. A traição de Isabela e Rafael foi apenas o primeiro passo de um plano muito maior. Fernando, agora sabendo a verdade, sentiu um ódio profundo por Antônio. O que ele tinha com Isabela era um mal-entendido, mas a traição de Antônio era um ataque pessoal e premeditado à sua família. Fernando, com a ajuda de Maria, começou a reunir provas contra Antônio. Eles descobriram que Antônio estava usando sua empresa para lavar dinheiro e que ele estava envolvido em um esquema de corrupção que envolvia altos funcionários do governo. Mas Antônio era esperto e ele cobria seus rastros com habilidade. O confronto entre Fernando e Antônio era inevitável. Fernando marcou um encontro em um dos restaurantes mais exclusivos de Ipanema. Antônio chegou com um sorriso de escárnio no rosto. Ele era um homem mais velho, com um cabelo grisalho bem penteado e olhos penetrantes que pareciam ver através da alma de Fernando. "O que você quer, Fernando?" ele perguntou, sua voz calma e fria. "Eu quero que você pare", Fernando disse, com a voz baixa. "Eu sei o que você fez. Eu sei que você estava por trás de tudo.
Você usou Rafael para destruir minha família. Antônio soltou uma risada silenciosa. Destruir sua família? Fernando, você fez isso sozinho. Eu apenas lhe dei um pequeno empurrão. Você é tão arrogante quanto seu pai. Ele sempre pensou que era intocável. E agora? Você vai ver o que acontece quando alguém se mete no meu caminho. Fernando olhou para ele e sentiu o ódio que ele sentiu por Rafael. Mas desta vez, ele controlou suas emoções. Ele sabia que o confronto não era sobre o passado, mas sobre o futuro de sua família. Eu não vou deixar você fazer isso. Eu não vou deixar você nos machucar, ele disse, com a voz firme. Antônio riu novamente. Você é ingênuo. Você acha que eu sou um amador como Rafael e Isabela? Eu tenho o poder. Eu tenho o controle. Você não pode me tocar. Fernando voltou para casa com o coração pesado. Ele sabia que o que ele estava prestes a enfrentar era um inimigo muito mais perigoso do que qualquer um que ele já havia enfrentado. Maria, vendo o desespero em seus olhos, o abraçou. Nós vamos passar por isso, ela sussurrou. Nós somos mais fortes juntos. Eles começaram a trabalhar em um plano. Eles sabiam que não podiam lutar contra Antônio em seu próprio jogo. Eles tinham que ser mais espertos. Eles descobriram que Antônio estava tentando fechar um acordo de negócios com uma empresa internacional, e eles sabiam que se eles pudessem expor as atividades ilegais de Antônio, o acordo seria cancelado. Eles tinham que encontrar as provas. Eles decidiram usar a fraqueza de Antônio, a sua arrogância. Fernando e Maria se uniram em uma missão perigosa para encontrar as provas contra Antônio. Eles sabiam que ele mantinha seus segredos em um cofre no seu escritório, mas eles não podiam simplesmente arrombar o lugar. Eles precisavam de um plano. Maria, com sua inteligência e sua capacidade de ler as pessoas, bolou um plano. Ela se disfarçou como uma jornalista e marcou uma entrevista com Antônio, fingindo querer escrever uma matéria sobre o seu sucesso. Enquanto Maria distraía Antônio, Fernando, com a ajuda de Elias, invadiu o escritório de Antônio e eles encontraram o cofre. Eles conseguiram abri-lo e encontraram as provas que precisavam. Documentos que mostravam as atividades ilegais de Antônio, incluindo as transações de lavagem de dinheiro e a corrupção. Eles sabiam que Antônio faria de tudo para destruir as provas. Fernando e Maria decidiram vazar as informações para a mídia. Eles organizaram uma conferência de imprensa e revelaram tudo, a verdade por trás do império de Antônio e a sua tentativa de destruir a família da Silva. Antônio, em sua fúria, tentou impedir a conferência de imprensa, mas já era tarde demais. As notícias se espalharam como fogo. O império de Antônio começou a desmoronar. A empresa internacional cancelou o acordo e o governo começou a investigar suas atividades. Antônio, em sua fúria, tentou destruir Fernando e Maria, mas a sua tentativa fracassou. Ele foi preso e levado à justiça. A família da Silva finalmente estava livre. Fernando e Maria se abraçaram, aliviados. Eles haviam superado tudo. A traição de Isabela, a inveja de Rafael e a maldade de Antônio. Eles haviam sobrevivido. Eles haviam se tornado mais fortes. A vida de Fernando e Maria voltou à sua paz e felicidade. Eles se casaram novamente em uma cerimônia simples e cheia de amor. E Valentina, a filha do destino, cresceu cercada por dois pais que a amavam incondicionalmente. E assim, em meio ao sol dourado de um entardecer no rio, uma nova história de amor começou. Uma história construída sobre a base do perdão, da confiança e da certeza de que o amor verdadeiro é capaz de superar até a mais profunda das traições. O amor de Maria e Fernando
forjado na dor e no sofrimento, se tornou uma fortaleza, um farol de esperança para todos que acreditam que o perdão e o amor verdadeiro podem triunfar sobre a escuridão.